Ele não é o Batman. Não é um salvador. É uma alma despedaçada vestida de branco para avisar os culpados que ele está vindo. Moon Knight, do mundo dos mortos, explora um homem assombrado por deuses, fantasmas, si por si mesmo. Esta é a história de Mark Sector, sou do que restou dele. Ele caminha pelas ruas de Nova York à noite. Um terno branco. Uma máscara branca. Sem capa. Sem sinal no céu. Apenas silêncio. Chamam-no de o Sr. Knight. Ele não bate, se entra em cenas de crime, fala com os mortos e deixa mandíbulas quebradas. Mas o Sr. Knight é apenas uma parte do quebra-cabeça. Por trás do vigilante bem vestido está Mark Sector, ex-mercenário, ex-fuzileiro naval, ex-homem. Morreu uma vez no Egito, sob uma lua quebrada, e renasceu por um deus chamado Khonshu. Ou assim ele acredita. Agora, serve à noite, não por justiça, mas por redenção. Ele não se esconde nas sombras, se veste branco para que o vejam chegando. Porque o medo não está no escuro, se ele caminha em sua direção. Khonshu fala. Ou talvez não. Às vezes é um sussurro no beco. Às vezes, um grito dentro do crânio de Mark. O deus da vingança tem 4 rostos, o viajante, o guia, o abraçador e o que devora corações. Todos falam ao mesmo tempo. Mark não sabe se Khonshu salvou ou o quebrou. Mas ele escuta. Sempre escuta. Porque no silêncio, no sangue, nas rachaduras de sua mente fragmentada, ele encontra propósito. Ele obedece à voz, não porque confia, mas porque é a única coisa que o impede de colapsar no caos. Numa cidade cheia de ruídos, Khonshu é o único som que atravessa. Um serial killer deixa vítimas seladas em paredes. A polícia de Nova York não encontra padrão. Mas o Sr. Knight encontra. Ele segue os ecos, anda por corredores que nenhum homem são ousaria. Ele não pede permissão. Não dá explicações. Encontra o assassino num túnel, cercado pelos corpos do passado. Sem luta épica. Apenas dor. A máscara não pisca. Os punhos não param. Quando termina, o Sr. Knight está de branco ensanguentado, e o assassino implora por misericórdia. Não há misericórdia em seu credo. Apenas equilíbrio. Mais tarde, os policiais reclamam de seus métodos. Mas não negam os resultados. Num mundo de burocracia e cautela, o Cavaleiro da Lua é a faca no escuro, cortando mentiras com precisão cirúrgica. Mark Sector é mais do que um homem, se é um espelho partido em 4 fragmentos. Mark, o soldado. Steven Grant, o milionário. Jake Lockley, o taxista. Sr. Knight, o estrategista. Cada um fala. Cada um acredita ser o verdadeiro. O mundo chama de transtorno dissociativo de identidade. Ele chama de sobrevivência. Sua mente é um campo de batalha. Seu rosto nunca é o seu. E ainda assim, de algum modo, essas máscaras formam um todo mais aterrorizante do que a soma das partes. Nos momentos entre o silêncio, quando a lua está alta e a cidade respira, Mark se pergunta se alguma dessas vidas é real, ou se morreu no deserto há muito tempo e nunca saiu da tumba. Ele não dorme. Ele vigia. Um homem atormentado por insônia e alucinações torna-se o guardião dos sonhos. Derrota uma gangue que aterrorizava um bairro adormecido, com precisão brutal. Sem apoio. Sem hesitação. Apenas vingança em um terno branco. Enquanto os espanca, ele não ouve gritos, só ouve aplausos. Os deuses sorriem essa noite. Ou talvez chorem. Em casa, encara o espelho. Ele não reflete sua imagem. Reflete Khonshu. Ou a versão que mais teme, um deus com seu rosto. O Cavaleiro da Lua não está salvando a cidade. Ele está se dissolvendo nela. E um dia, será tudo o que restará. Mark se vê num sonho que não é seu. Um prédio onde cada andar é uma memória. Ele sobe o elevador, e a cada parada, uma versão diferente de si mesmo entra. Um andar é um campo de batalha. Outro, uma mansão. Outro, um táxi amarelo.
Todos são reais. Todos são mentiras. Khonshu espera no topo, usando ossos de pássaro e falando em enigmas. Você é meu punho ou meu fracasso? Mark não sabe. Luta contra uma versão de si mesmo, se perde. Acorda gritando. Mas lembra de uma coisa, e não importa quem ele seja, ele ainda está de pé. Ainda lutando. E isso apavora a escuridão. Um culto surge no submundo da cidade, adorando um falso deus da vingança. Usam máscaras brancas, imitam seus movimentos, cantam o nome de Khonshu. Mas não trazem justiça, trazem caos. Mark os confronta. Não como Messias, mas como aviso. Vocês não seguem Khonshu, diz ele. Vocês o insultam. A luta é brutal. Um contra dezenas. Mas o Cavaleiro da Lua não recua. Ele não luta por aplausos nem fé. Ele luta para lembrar a si mesmo que ainda é capaz. Quando a última máscara cai, ele os deixa vivos, por pouco. A cidade aprende naquela noite, só existe um Cavaleiro da Lua. E ele não responde à fé de nenhum homem além da sua. Em um hospital psiquiátrico, Mark encontra um quarto sem portas, sem janelas, apenas branco. Ele o chama de paz. Ou prisão. Ali, suas vozes se calam. Os médicos dizem que ele está melhorando. Ele sabe que não. O silêncio significa que Khonshu está observando. Esperando. Testando. Quando tentam medicá-lo, ele sorri. O verdadeiro remédio, ele diz, é a lua. Naquela noite, ele escapa. Não com força, mas com jogos mentais. Transforma o hospital num labirinto de espelhos. Os enfermeiros perseguem fantasmas. E quando ele sai para a noite, não ri. Ele lamenta. Porque o quarto branco não era sua prisão. Era seu santuário. E ele acabou de destruí-lo. O Cavaleiro da Lua enfrenta um mercenário com força sobre-humana, armadura tecnológica e um exército. Ele traz apenas um bastão e uma promessa: hoje à noite, eu não perco. A luta é selvagem. Ossos quebram. Sangue voa. O mercenário o chama de louco. O Cavaleiro da Lua sorri, com os dentes vermelhos. Eu não sou louco. Eu fui escolhido. No golpe final, ele desativa a armadura, não com força, mas com precisão. O inimigo cai. Mark não comemora. Vai embora mancando, sussurrando uma prece a Khonshu. Ele não está orgulhoso. Nem com raiva. Ele está vazio. Porque cada vitória lhe custa um pedaço do que ainda resta por dentro. E ele está ficando sem pedaços. Ele morreu uma vez no deserto. Seu coração parou. Khonshu ofereceu um acordo. Desde então, Mark Sector caminha de volta da morte. Ele é vingança. Ele é proteção. Ele é loucura. As pessoas o chamam de quebrado. E talvez ele seja. Mas toda noite, ele escolhe se levantar. Vestir-se de branco e caminhar na escuridão. Não para ser adorado. Nem temido. Mas porque alguém precisa. O Cavaleiro da Lua não salva o mundo. Ele não inspira esperança. Ele mantém os monstros acordados à noite. Porque enquanto ele estiver quebrado, eles não conseguirão quebrar mais ninguém. E essa é mais uma página das Crônicas Heroicas. Se você curtiu essa história, deixe seu like e se inscreva para mais contos não contados do mundo dos quadrinhos. Sempre há outro herói, um outro vilão e mais uma reviravolta à espreita nas sombras. Te vejo no próximo capítulo.